Olá pessoal, bom dia. Essa é a nossa videoaula de hoje. Nós vamos falar sobre organização política. Vai ser uma aula bem curta, porque a gente já está falando da Grécia e de Roma há um bom tempo. O que é que nós vamos falar sobre organização política hoje? Nosso conteúdo desde a semana passada é a organização política greco-romana. Por que greco-romana? Porque é a organização política da Grécia e de Roma, certo? Então, o que é que nós podemos falar sobre Grécia e Roma? Vou começar falando sobre Grécia, né? Na Grécia Antiga, como nós costumamos dizer, quanto à organização política, nunca houve um Estado unificado. Nunca houve na história da Grécia um Estado unificado. O que é que existia na Grécia? Na Grécia existia as polis. O que eram as polis? Eram as cidades-estados. Que cidades-estados eram essas? Para ser mais precisa, eu fiz aqui um desenhozinho e trouxe para vocês. Um exemplo, Tebas, Micenas, Atenas, Troia e Esparta. Cada uma dessas cidades eram chamadas de cidades-estados. O que eram cidades-estado? Elas eram independentes e às vezes até rivais umas com as outras. Ou seja, cada uma possuía sua forma de administrar, sua forma de organização, Tudo acontecia de forma individual. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No Brasil, nós temos o Brasil, que é um país, e nós temos leis que elas valem em todo o Brasil, embora a gente tenha 27 estados e um Distrito Federal, As leis valem de norte a sul. Na Grécia Antiga, lá nesse momento, onde tinha as cidades gregas, elas eram independentes e até rivais, como eu disse para vocês, ou seja, a lei que valia em Esparta não valia em Atenas. As leis que valiam em Troia não valiam em Micenas. As leis que valiam em Tebas não serviam para Atenas, porque cada uma tinha a sua forma de administrar. Vou dar um exemplo para vocês. Esparta ela era militarista e ela também possuía uma dinastia, Ela tinha algo que existiu só lá em Esparta. Ela tinha dois reis, Ela tinha dois reis, um que administrava a questão militar e a outra que administrava a questão militar e política e o outro a questão religiosa. Então, Esparta, além de ser militarista, de ser uma sociedade extremamente militarista, o exército espartano é conhecido por toda a humanidade como um dos melhores. Eles possuíam dois reis. Já em Atenas, por exemplo, foi o berço da democracia, Foi lá onde nasceu a democracia, onde eles voltavam tudo muito para as artes, Então, cada uma dessas cidades tinha a sua própria forma de administrar. Então, o que vocês precisam saber sobre forma de organização política grega? Que na Grécia Antiga nunca existiu um Estado unificado. Existiam as cidades-estados, que eram as polis gregas. Gravem bem esse conceito, porque vai que vocês vão encontrar nas provas de Enem, vestibular, e até concurso, quando fala de história do mundo antigo. As polis gregas, que eram as cidades-estados, elas eram independentes e em alguns momentos elas eram até rivais umas com as outras, elas disputavam espaço principalmente. Voltando para a organização política de Roma, Roma já é um pouquinho mais simples, Por quê? Porque na Roma existiu a forma de império, o Império Romano, que todo mundo conhece, que a gente já falou muito nas nossas aulas até agora, E um outro legado, uma outra forma de organização política que existiu na Roma Antiga foi a República. República é uma palavra que se originou de res publica, que quer dizer coisa pública, Então, eles deixam, inclusive, é uma forma de organização que eles deixaram para as sociedades ocidentais. Nós herdamos a República, Nós vivemos num modelo que é de república, que faz parte, que temos um representante, E que esse representante ele é escolhido pelo povo, Um exemplo de coisa pública que nós podemos falar é o Congresso Nacional, inclusive a estrutura do Planalto lá, quando eles apresentam, vocês devem ter observado que eu gosto muito de citar nesse momento das minhas aulas, que o exemplo deles é do exemplo lá do Congresso Nacional. Nós temos o formato em si da estrutura, ela foi pensada para a República, que é uma que recebe e a outra que manda, É uma que recebe as reivindicações do povo e a outra que envia políticas públicas para que sirva para o povo. Quer dizer, era para ser assim. Então, isso é república, que vem de
se originou pela própria palavra, como fala, de coisa pública. Então, falando de organização greco-romana, nós vamos dizer que na Grécia nunca existia um Estado unificado, existiam as polis, que eram as cidades gregas, que eram independentes e às vezes até rivais umas com as outras. E em Roma nós tivemos duas formas, que foi o Império e a República. Muito obrigada e até a próxima aula.